Hoje é nossa segunda entrevista aqui no Unidos pela Vida e eu trouxe um convidado mais que especial, o Rafael. Ele trabalha com energia e hoje ele vai contar um pouquinho pra gente de como que a energia influencia nesse tema tão importante da valorização da vida e a prevenção do suicídio. Rafa, conta um pouquinho pra gente e se apresenta um pouquinho. Bom, olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Rafael, sou profissional de tecnologia da informação, pós-graduado em gestão empresarial, tenho também uma pós-graduação em segurança da informação, mas independente desse lado profissional, eu quis seguir um pouco também para a questão espiritual e energética da vida. Então, eu trabalho também com energias, né? Trabalho numa casa espiritual que chama Centro Espírita Xangô. Lá como médium, mas na vida eu trabalho também auxiliando pessoas com problemas de depressão, com problemas de tristeza, angústia, onde eu consigo aí auxiliar de alguma forma, trazendo alguns ensinamentos, trazendo também algumas práticas que auxiliam, né, nessas situações. Rafa, então vamos lá. Me conta um pouquinho de como que as energias, né? Tudo isso influencia no nosso dia a dia e como que isso influencia também na questão do suicídio e como age no dia a dia, na questão da depressão, da angústia, desses sentimentos. Então, Amanda, nós somos diariamente bombardeados de energias positivas, energias negativas, energias estáveis, e nós não nascemos aprendendo a lidar com isso. Nós crescemos, né, podemos dizer assim, tendo que lidar apenas com força, apenas sendo o melhor de todos, apenas sendo invencível, imbatível, e nós não aprendemos ao longo da vida a lidar com situações difíceis. E elas existem, né? Elas estão aí a todo momento vindo de várias formas, externamente através de um emprego, através de um trânsito, né? Quando está com fluxo, o trânsito quando está com aquele fluxo inacreditável que você precisa chegar rápido, não consegue, né? Através da família, através de relacionamentos. Então, tanto externa quanto internamente, nós somos aí atacados energeticamente de alguma forma e nem sempre estamos preparados para isso, né? Muitas vezes você inicia o seu dia ali, acorda bem, né? Toma o seu café da manhã. Quando chega na empresa para trabalhar, acontece uma reunião que não foi pré-escalada, né? Uma reunião extraordinária. Então, naquele momento ali, a sua energia já muda e você já vai com algum sentimento do qual você não estava antes. Um medo, uma insegurança. Se você não estiver muito bem preparado para a reunião, você vai ali com um sentimento de ataque. Você já vai preparado para atacar alguém. Uma Uma frustração gerada. frustração, exatamente. Então, querendo ou não, nós estamos constantemente sendo atacados por energias, né? Sendo ali moldados por ela através da nossa vivência diária. Eu costumo falar, Amanda, que mesmo quando a gente não está fazendo nada, a gente está propício a receber um tipo de energia, Com né? Muita certeza. gente já deve ter escutado aquela famosa frase assim, ó, mente vazia, oficina do diabo. Então, mesmo quando a gente não está fazendo nada, a nossa mente ela está aberta, expandida para receber algum tipo de informação. E é aonde começa ali, se a gente não tiver um controle, a gente começa a levar o nosso estado energético para uma vibração. Aí depende da pessoa. Se a pessoa tem um sentimento um pouco mais elevado, ela leva a energia para cima. Se a pessoa está com a energia baixa, média, estável ou para baixo, ela vai levar a energia para baixo. E aí é onde começa essa influência energética, levando a pessoa a cometer coisas ruins, a pensar coisas ruins e talvez, em casos extremos, até cometer, infelizmente, aí, o tentado contra a própria vida.
E isso é uma realidade muito grande, né, Rafa? Porque quando a gente pega o nosso dia a dia para avaliar pequenas questões mesmo, a gente se vê sujeito a questão de segundos. Porque às vezes a gente tá bem e uma fração de segundos muda o dia da gente 100%. Parece que o dia da Exatamente. gente não valeu de nada. E é onde a gente vê como que a gente está propenso a receber essas energias e a gente se deixar levar por elas, né? Exatamente. Porque falta muita maturidade emocional, né? Falta. E isso não tem na escola, Não. né? E a gente também está rodeado hoje em dia por uma bomba de informações que é a internet, né? Com Se a pessoa não certeza. tem educação na navegação na internet, ela tende a pesquisar coisas negativas, a pesquisar coisas ruins ou coisas que não vai agregar a vida dela de alguma forma. E hoje em dia a internet ela pode ser tanto usada para o bem como para o mal, porque igual você tá falando, hoje em dia você encontra absurdos na internet. Você Exatamente. encontra formas de tentar contra você, contra o outro, imagens, coisas que literalmente acabam sendo gatilhos enormes. É por ser um espaço muito aberto e sem muitas restrições, a pessoa pode encontrar o que ela quiser ali, né? Quando a gente está num processo de tristeza, quando a gente está num processo de angústia, a gente tende a levar o nosso sentimento do dia para isso, né? Então a gente começa a pensar coisas do passado que não deu certo, a gente começa a pensar em relacionamentos que não deu certo, a gente começa a pensar numa proposta de trabalho que não vingou. Então, a gente pesa a situação do sentimento para coisas negativas e ruins. E é uma questão que eu vou até dar um exemplo. Quem nunca estava triste, ou porque brigou com alguém que estava se relacionando, ou com uma amizade, ou porque estava com saudade, principalmente nessa área emocional, afetiva, e foi lá e colocou uma música triste para tocar. Exatamente. Gente, eu acho que ninguém nunca passou por uma. Nunca teve, pelo menos uma vez aí, se tiver alguém que nunca fez isso, me conta aqui nos comentários dessa live depois, dessa entrevista, porque se tiver um que salva, eu quero saber, porque eu acho que todo mundo já passou por um dia desses. E é tão engraçado porque, como agora a gente está num período de expansão espiritual, onde as pessoas estão buscando se conectar um pouco mais com a natureza, com a força divina e todo esse contexto espiritual, poucas são as pessoas que procuram uma frequência, que procuram um mantra, que procuram um ho'oponopono da vida para fazer, né? Pelo contrário, para você ver o tanto que as influências, principalmente as externas, são fortes. Há pouco tempo atrás, tinha gente cantando a seguinte música: Meu peito tá doendo, tomara que seja infarto. Pensa nessa frase. Quem deseja ter infarto na vida, gente? Me conta. Pelo amor Ninguém. de Deus. E ainda fala assim, ó, se for amor, eu tô ferrado. Exatamente. Sendo que o amor é o caminho para a liberdade, para o perdão, né? Então, é muito sério. A gente brinca com questões, algumas questões, mas isso é muito sério. Quando você começa a cantar esse trecho da música, você está atraindo essa energia para você. É aquela questão de sintonizar. E tudo que a gente sintoniza, que a gente entra em frequência, né? O universo, ele entende. Eu Isso. acredito muito na energia no todo. Seja você, né, evangélico, umbandista, católico, a gente leva muito que nós somos energia. Porque nós nos movemos, nós somos energia ali. Então, assim, quando você sintoniza alguma coisa, você está trazendo isso para você. E isso é para tudo. Eu lembro de uma amiga minha que ela via muito filme de terror. E eu sou uma pessoa que eu não tenho medo, assim, mas eu não gosto. Eu não gosto. E um dia que um filme que todo mundo fala que é muito pesado, que é o Exorcismo de Emily Rose. Não sei se vocês já viram aí, mas e eu falava assim, eu não vou ver esse filme não, gente. Aí já vem um pouquinho do medo, né? Que é baseado em fatos reais. E ela, não, porque não dá nada, porque não dá nada. Gente, eu lembro até hoje. Na cabeça dela, as coisas na casa dela tava até fazendo barulho. E pra mim, eu tava lá e eu não tava vendo nada.
Mas é aquela coisa, ela sintonizou com aquilo. Ela se abriu a algo ruim. Então isso é válido para tudo, seja música, seja filme, seja o seu dia a dia. Eu acho que tudo entra no mesmo contexto. O que você se abre a receber, você acaba recebendo. Isso mesmo. E não é um conto de fadas, né, Amanda? A gente sabe que quando a energia tá ruim, que o dia tá difícil, você foi um dia pesado, tá passando aí por situações na vida que são desagradáveis, né? Não é estalando o dedo que a situação vai mudar, né? A gente fala, ó, fica bem, não dá. Não Às vezes a funciona. pessoa não tá naquela força interna ainda. Então é onde a gente realmente tem que procurar um profissional, a gente tem que procurar alguém que possa nos auxiliar no sentido de separar essas emoções, colocar elas nos seus devidos lugares e tentar continuar o sentido da vida, né? E eu falo assim, isso está muito inserido no nosso cotidiano, tá, mano? Às vezes a família mesmo, pai e a mãe começam a brigar ali perto de uma criança, né? E perto dos filhos. E por mais que seja criança, gente, o subconsciente dessa criança, ela processa aquilo que está acontecendo. Isso entra muito na minha primeira entrevista, na primeira que a gente soltou, porque a primeira, por sinal, foi sobre maternidade consciente, que é onde a gente fala sobre você estar preparado, porque o berço de qualquer trauma vem da infância, ou a potencialização deles. Exatamente. Então isso é muito interessante, porque na infância ali você está sujeito a memórias e a traumas e a contextualizações muito grandes. E aquilo abre registros internos que às vezes você não lembra no seu dia a dia, mas que reflete depois dos seus 40, 50 anos, eles estão ali no seu dia a dia super visíveis. E pode ser que já tem estudos que mostram isso, que às vezes nem mesmo quando a criança já nasceu, às vezes a criança está sendo gerada e dentro da barriga da mãe ela consegue captar essa energia. A gente está falando de energia, né? Então a mãe passa por uma situação difícil, então já fica registrado na caixa, no sistema acástico da criança. Então ela nasce, ela vai criando força, estímulos, ela vai vencendo a vida, mas em algum momento pode acontecer uma situação que é um gatilho para ela lembrar daquilo que ela sofreu dentro da barriga da mãe. E aí é onde começa a ter esses distúrbios, né? Esses sintomas de depressão, esses sintomas de síndrome do pânico, ansiedades que nunca acabam, né, Amanda? Então, infelizmente, é muito sério, né? Que bom que o mundo está se abrindo para força energética, para essa questão da energia, porque ela influencia, sim, em muito. E eu acho que é muito importante também nessa questão energética a gente ter uma rede de apoio, né, Rafa? Com certeza. Porque não só profissional, é lógico que a rede de apoio profissional, ela é de extrema importância, um médico, uma terapeuta, né? Alguém que vai estar ali, uma psicóloga. Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente ter uma egrégora de amor fora a questão de medicação, fora a questão profissional. A gente ter ali pessoas que vão auxiliar nessa jornada, né? Sim. Sejam pessoas, igual você falou, você que auxilia essas pessoas, que eu já conheço um pouquinho, ou sejam pessoas ali, amigos que são realmente, né, amigos, presentes mesmo, ou seja alguém da sua família que seja, mas que te desperte, né, algo bom, que te dê, da mesma forma que existem nossos gatilhos negativos energéticos, que te dê gatilhos para a vida. Sim. Porque eu acho que eles também existem, né? Aqui, Amanda, junto com esse projeto muito bonito, né, Unidos pela Vida, pela valorização da vida, é importante a gente falar disso, porque muitas vezes o deprimido, ele não tem confiança de expor o que ele está passando. A gente cresceu com uma crença de que a gente tem que ser forte a todo momento, de que a gente tem que ser super-homem, super-mulher, de que a gente tem que dar conta, e não é sempre assim, né? Então, a depressão, o deprimido, ele começa numa luta interna muito grande.
Ele começa assim, não, isso aqui hoje eu tô passando por isso, mas eu sou forte, eu vou superar. Só que